Uma das leis estabelecidas por Deus, que são infalíveis, é a lei da semeadura, também conhecida como lei da sementeira e cega. Jesus disse: com a medida com que medirdes, medirão a vós também. Paulo também afirmou que de Deus não se zomba. O que o homem semear, isto também ceifará. E o que é interessante nesta lei da semeadura é que nós colhemos sempre uma quantidade maior do que nós semeamos. Esta lei é muito bem exemplificada no livro de Esther, porque ali nós vemos Mardoqueu, um servo de Deus, semeando o bem e colhendo o bem em abundância. Da mesma forma, nós vemos Amã, um ímpio, semeando o mal e colhendo também o mal em grande quantidade. A história sobre o livro de Esther continua e a ênfase da aula de hoje recai sobre a semeadura de Amã e a sua colheita. A paz do Senhor, eu sou o pastor Ciro Zibordi. Seja muito bem-vindo ao meu canal, você que porventura está assistindo a um vídeo aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo no meu canal. Se você gostar desse vídeo, eu convido você a curti-lo, a compartilhá-lo. Se desejar também, inscreva-se no meu canal. E para aqueles que já são inscritos e já conhecem o nosso trabalho, fica o convite também para você tornar-se membro do nosso canal e ter benefícios como receber antecipadamente o roteiro de cada videoaula que nós apresentamos aqui, que não são apenas videoaulas alusivas às lições bíblicas da escola dominical, mas também outros estudos. Nós estamos estudando, por exemplo, semanalmente o livro de Apocalipse, perícope por perícope. Muito bem, então nós vamos prosseguir a lição de hoje das lições bíblicas, terceiro trimestre de 2024. São lições sobre os livros de Ruth e Esther. Nós estamos agora estudando o livro de Esther como se fosse também um dorama, não é? Veja que nós não estamos estudando tudo de uma vez. Alguém até disse: por que não estudamos tudo isso numa lição só? Uma única lição daria para abordar tudo. Por que esse suspense todo? É uma maneira de nós fixarmos melhor o assunto, e nós nunca tivemos um trimestre com o estudo de Esther tão detalhado como está acontecendo agora. Então, a CPAD está de parabéns e nós temos que aproveitar a oportunidade para estudar este livro maravilhoso da Bíblia, o livro em que o nome de Deus não aparece, mas você percebe Deus atuando nos bastidores. A lição de hoje é a lição de número 11, que será estudada presencialmente, se Deus assim permitir, no dia 15 de setembro de 2024, tem como título A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. É a lei da semeadura, e o destaque da lição de hoje, você vai ver, recai justamente sobre aquilo que Amã colheu em razão de ter feito uma péssima semeadura. Muito bem, vamos para a leitura do texto áureo e também da verdade prática da lição 11, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Texto áureo está em Esther capítulo 6, versículo 11. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. E a verdade prática nos diz o seguinte: Deus abate e exalta a quem ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Que maravilha, uma lição importantíssima, e hoje nós vamos tomar como base especialmente Esther capítulo 6, versículos 1 a
14. Então, eu gosto de iniciar sempre fazendo uma recapitulação e também tentando situar aquele que porventura não está acompanhando essa sequência para que esteja atento a tudo que vamos tratar na lição de hoje. É significativo observar que o livro de Esther ele pode ser dividido também em 3 festas. Claro que há outros acontecimentos em meio a essas festas, mas nós poderíamos dividir o livro de Esther em 3 festas. A festa do rei Assuero, que abarca ali também a própria desobediência de Vasti, no capítulo 1, a coroação de Esther, no capítulo 2, versículos 1 a 20, e o próprio ato heróico de Mardoqueu, salvando a vida do rei, também no capítulo 2, versículos 21 a 23. Então, esses 2 primeiros capítulos, nós poderíamos chamar, de maneira geral, um título principal seria A Festa do Rei Assuero, que foi, aliás, uma longa festa e teve desdobramentos. A segunda parte desse livro poderia ser chamado A Festa da Rainha Esther, que engloba a conspiração de Amã, também no capítulo 3, a lamentação dos judeus, no capítulo 4, a petição de Esther, no capítulo 5, a elevação de Mardoqueu, no capítulo 6, e a morte de Amã, no capítulo 7. Finalmente, nós teríamos uma última festa, que é a festa do Purim, que abrange o decreto de Assuero em favor dos judeus, capítulo 8, a vingança dos judeus, capítulo 9, versículos 1 a 19, a instituição da festa citada, a festa do Purim, capítulo 9, versículos 20 a 32, e finalmente o capítulo 10, com apenas 3 versículos, a grandeza de Mardoqueu. Veja como Mardoqueu, junto com Esther, é um protagonista deste livro. Pois bem, se o livro pode ser dividido em 3 festas, a festa de Assuero, a festa de Esther e a festa do Purim, nós estamos ainda falando sobre a festa de Esther. E de maneira mais precisa, mais específica, a festa de Esther, oferecida ao rei Assuero e também a Amã, começa com o chamado banquete do vinho, que era assim um banquete preliminar, como nós vimos na aula passada, e esta festa de Esther, ela se concretiza no grande banquete da noite seguinte. No primeiro, o banquete do vinho, o rei pediu a Esther para fazer ali, ele solicitou que ela fizesse o seu pedido. Ele disse que ela poderia pedir até a metade do seu reino. Alguém acredita que isso é uma hipérbole, não é? O rei estava valendo-se de exagero, porque evidentemente ele não queria dar até metade do reino para a rainha, mas o certo é que o rei estava disposto a cumprir qualquer pedido que Esther fizesse, ele estaria disposto a cumpri-lo. Então, isso é muito importante. Aí nós vemos que no primeiro banquete, o chamado banquete do vinho, o rei então franqueou a Esther que fizesse esse pedido, mas ela lhe diz que não fará pedido algum naquela noite, mas sim na segunda noite. Era comum os banquetes às vezes durarem vários dias, e ela deixou aquele banquete do vinho tão somente como um banquete preliminar e disse para o rei: olha, o meu pedido eu vou fazer no segundo dia da festa, na noite seguinte, no jantar propriamente dito, no banquete propriamente dito, e é nesta noite, nesse segundo banquete, que Deus, inclusive, muda a história dos judeus. Então, a lição está dentro desse contexto, a festa de Esther, o banquete de Esther. Então, vamos para o primeiro tópico. Eu gosto sempre de seguir os tópicos da lição. Alguém pergunta: irmão Ciro, por que o irmão não fala livremente? Por que o irmão não faz o seu próprio comentário? Eu estou fazendo o meu próprio comentário, mas eu não deixo de seguir os tópicos da lição, em respeito ao comentarista também, porque ele debruçou-se sobre o assunto para elaborar esta série de lições, e é importante porque também
muitos têm dúvidas sobre os tópicos e pontos da lição e eu prefiro então passar por todos os pontos. Outros irmãos têm outra metodologia, eles preferem fazer um próprio roteiro e muitas vezes discordam do roteiro da lição. Eu prefiro submeter-me, por assim dizer, ao roteiro da lição. Pode ter um ponto ou outro que às vezes a gente vê alguma incongruência, já aconteceu, e aí a gente, claro, de maneira respeitosa, faz alguma observação que se faz necessária. Mas vamos lá, primeiro tópico, o rei lembra da boa ação de Mardoqueu. Primeiro ponto, uma noite decisiva. A noite decisiva é justamente a segunda noite, porque a primeira noite é a noite do banquete do vinho, em que Esther diz para o rei, olha, eu quero fazer esse pedido na próxima noite. Então o senhor venha juntamente com Amã, porque vai estar tudo preparado e é diante de vossa majestade e também de Amã que eu farei o meu pedido. O rei então concorda. E aí eu quero destacar algumas coisas importantes nesse ponto da noite decisiva. O primeiro destaque é a inquietude do rei Assuero. Como nós vimos na aula anterior, Esther ousa entrar na presença do rei sem ser chamada. Veja que ela estava há 30 dias esperando ser chamada e o chamado não veio, então ela ousou, porque era expressamente proibido alguém entrar na presença do rei sem ser chamado. Nem a rainha podia entrar, ela tinha permissão para entrar na presença do rei. Agora, quando ela fez isso, depois de ter jejuado, de ter buscado a Deus, o rei lhe estende o seu cetro de ouro, ela então toca o cetro de ouro do rei, porque o rei lhe permitiu que entrasse à sua presença, e o rei, assim, veja como Deus está diante de nós. Ela estava preocupada se o rei a receberia, e mais do que isso, além de o rei recebê-la, o rei já lhe disse, olha, você pode me pedir o que você quiser, que eu vou lhe dar até a metade do meu reino. Ela então suplica ao rei uma oportunidade de oferecer tanto a ele como a Amã, perseguidor do povo judeu, um banquete que começaria naquele mesmo dia. Assuero então atende a solicitação de Esther e mais uma vez insiste quanto a seu pedido já no banquete do vinho, mas ela o convida para outro banquete, para uma noite decisiva, no dia seguinte, quando apresentará de fato a sua petição. Esther capítulo 5, versículos 1 a 8. Talvez ansioso com o banquete de Esther ou preocupado com as suas guerras, nós já vimos aqui em outras lições que Assuero estava em guerra com os gregos e tinha várias frentes de batalhas sendo travadas ali, havia várias guerras, várias batalhas, dentro dessa guerra com os gregos, e talvez o rei preocupado com isso e também ansioso até, porque Esther gera um suspense, talvez o rei ficou ansioso com isso, ele acabou perdendo o sono. E ele pede a seus servos para lerem o livro de registro das crônicas, porque diz o capítulo 6, versículo 1 de Esther, porque tudo estava registrado. Era comum naqueles dias haver um registro de todos os feitos do rei e daqueles que estavam à sua volta, e as guerras, e etc. Então tudo estava registrado, e o rei, tendo perdido o sono, chamou ali os seus servos para lerem aquele livro com o registro das crônicas. Ao mesmo tempo, enquanto o rei perdia o sono lá no palácio, Amã estava com um sentimento duplo. Por quê? Primeiro, ele fica feliz da vida porque é convidado para participar de um banquete, a rainha, veja a honra que ele estava recebendo de ter um banquete oferecido especialmente ao rei e a ele. Será o que passava pela cabeça dele? Será que viria uma nova promoção? Ele que já estava sendo honrado pelo rei? Então, Amã sai feliz, animado da presença do rei, ao saber do convite da rainha, mas seu estado de espírito muda quando ele vê Mardoqueu. Mardoqueu era uma pedra no sapato de Amã. Por quê? Quando Amã passava, todos se prostravam em reverência, mas Mardoqueu não.
ele já tinha dito, eu não vou fazer isso porque eu sou judeu. Em outras palavras, eu só me prostro diante do meu Deus. Está implícito isso, porque o que Amã queria era exatamente ser adorado pelos homens. Ele queria se sentir um Deus. Ele queria ser reverenciado, adorado como Deus. Então o seu estado de espírito muda quando ele vê Mardoqueu, porque Mardoqueu não se lhe sujeita. E mesmo sabendo que pelo decreto real, seu desafeto será morto, junto com todos os judeus num dia designado, Amã se enfurece ao vê-lo e chega à sua casa desolado. Seu ódio é maior que a sua alegria. Veja que coisa absurda. E ele desabafa após falar sobre o banquete, o convite, tudo que ele tinha visto lá. Ele estava todo feliz, por um lado, de ter visto aquilo, mas é como ele dissesse, olha, esta é a boa notícia. Agora é a má notícia, que para mim supera a boa notícia. Porque tudo isto que eu citei não me satisfaz. Enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei, eu não me conformo. Ele tem que morrer, esse camarada, quando eu vejo esse camarada, estraga meu dia. Aí então, sua mulher Zeres, no hebraico Zeresh, e seus amigos lhe dão um conselho macabro. Qual foi o conselho? Está em Esther capítulo 5, versículos 9 a 14. Você vê que Zeres disse o seguinte, junto com seus amigos, os amigos sábios, diz a Bíblia, de Amã, faça-se uma forca de 50 côvados. Você que está familiarizado ou familiarizada com as medidas da Bíblia, sabe que 50 côvados aí é algo em torno de 20 a 25 metros. No mínimo 20 metros. Então pense numa forca desse tamanho. Talvez mais precisamente 22 metros e meio seria esta forca tomando aí a medida média, né? Você sabe que o côvado, geralmente ele vai do cotovelo à ponta dos dedos. Côvado ou cúbito tem essa medida, que varia, não é? Porque o braço das pessoas não tem o mesmo tamanho. Então, em média, seria 45 centímetros. Se você tomar isso como base, então você teria aí uma forca de pelo menos 22 metros e meio de altura. Então veja, faça-se uma forca de 50 côvados de altura e amanhã diz ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. Olha que conselho macabro. De Zeres, mulher de Amã e seus amigos. E então entra alegre com o rei ao banquete, ou seja, como se nada tivesse acontecido. Enforca o homem, ou se não deixa a forca já pronta, pelo menos. Eles já estavam dizendo que era para enforcar Mardoqueu, mas possivelmente isso ocorreria depois do banquete, porque ele tinha que pedir autorização do rei. Então Amã gosta da ideia e manda fazer a forca. Vamos então para o segundo ponto, falando em forca, que tem como título Forca ou Honra. Pessoas que estão à nossa volta, irmãos, podem ter maus pensamentos a nosso respeito. Isso é normal. Jesus, quando andou na terra, pensavam e diziam as mais diversas coisas a respeito dele, mas o mais importante era que o Pai dizia, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, as pessoas à nossa volta, elas podem ter os mais diversos pensamentos, maus pensamentos a nosso respeito, podem também tramar algo contra nós. Ninguém está livre disso. Entretanto, quando a nossa vida está no centro da vontade do Senhor, eu tenho destacado isso aqui, Ele conduz todas as coisas, convertendo o mal em bem e maldição em bênção. Olha aí a lei da semeadura que eu citei no início desta aula. Se nós lermos os textos que estão até na lição que o autor está sugerindo, Números 23, versículo 8, Deuteronômio 23, versículo 5, se você tiver tempo, leia, você que é professor, leia diante da sua classe, Deuteronômio 28, versículo 2, Salmo 91, Provérbios 26, você vai ver como Deus converte o mal em bem, para que na presença dos inimigos nós tenhamos um banquete. O salmista disse, unges a minha cabeça. Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E você vai ver também no versículo 5, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Foi isso que Deus fez com Mardoqueu. Deus preparou para ele uma mesa, um banquete na presença do seu inimigo. Bom, então, enquanto Amã trama na madrugada antecipar a morte de Mardoqueu, pendurando numa forca de 22,5 metros, assumindo-se o tamanho médio do côvado de 45 centímetros, este, no caso Mardoqueu, permanece esperando no Senhor, que está no controle da história. Assuero, sem sono, descobre os feitos de Mardoqueu e decide honrá-lo. Então, é o que nós vemos no capítulo 6, versículos 2 e 3, quando leu-se na presença do rei algumas crônicas, Deus permitiu que fosse lido, 5 anos já tinham se passado, é o próximo ponto que nós vamos observar, já havia passado 5 anos e agora o rei pede para os seus servos lerem o livro das crônicas e eles leem exatamente no ponto que menciona o feito de Mardoqueu em favor do rei. Isso não foi por acaso, Deus estava atuando nos bastidores. Mas vamos para o terceiro ponto, 5 anos depois. Deus prova quem ama, a Bíblia é clara quanto a isso, em Tiago, no capítulo 1, versículos 1 a 3. Embora Mardoqueu venha semeando o bem e tenha inclusive avisado o rei por meio de Ester de que tramavam matá-lo, ele, apesar de ter semeado bem, aparentemente ele estava colhendo mal, porque ele estava sendo perseguido por Amã, mas isso não era ainda a colheita da semeadura feita em Deus, era uma provação. A colheita ainda viria desse bem que ele havia semeado. Amã, por sua vez, mesmo sendo mal, é honrado pelo rei. Alguém poderá dizer, onde está a justiça de Deus? Onde está essa lei da semeadura que o irmão mencionou? Mas Deus está no controle de tudo e ele chega na hora certa. E vai chegar o momento de Deus honrar Mardoqueu nessa história. Quando Assuero, sem sono, ouve a leitura do registro dos feitos e fatos do Império Persa, ele descobre que nenhuma recompensa se deu ao homem judeu. É interessante que o rei destaca isso. Se você ler Ester capítulo 6, versículo 10, o rei destaca, ele sabia, portanto, que Mardoqueu era um judeu. Os judeus estavam com o dia marcado para serem todos mortos. O rei poderia até dizer, bom, esse homem me fez esse bem, mas ele é judeu, então não importa, ele vai ser morto mesmo, não vou honrar esse homem coisa nenhuma. Mas veja como o rei aí agiu com justiça. Quando ele soube desse feito de Mardoqueu, aquele em relação a Bigtã e Teres, aqueles rebeldes, traidores, que queriam matar o rei. A Bíblia não diz como eles fariam isso, mas provavelmente eles iam agir como aqueles sicários que mantinham a sica, ou aquela faca chamada sica, ou aquele punhal debaixo da roupa e então matavam pessoas. Eram verdadeiros matadores de aluguel. Naquela época não havia arma de fogo, então eles se valiam do punhal, da sica. Daí vem o termo sicário, que hoje em dia, aliás, é sinônimo de terrorista. Você já deve ter ouvido falar dos sicários de Pablo Escobar, por exemplo, né? Que eram os homens que esse terrorista, narcotraficante, utilizava para matar os seus desafetos. Então veja, quando Assuero, então, sem sono, ele ouve a leitura do registro dos feitos e fatos do Império Persa, ele descobre que nenhuma recompensa se deu a esse homem judeu Mardoqueu, que o livrou dos traidores Bigtã e Teres. O rei, então, convence-se de que deve honrar Mardoqueu imediatamente. Veja, irmãos, Deus não se esquece de nós. Nada em nossa vida ocorre por acaso. Esperemos, portanto, no Senhor, haja o que houver,
Como dizem os nossos irmãos hispanos, passe lo que passe, nós devemos esperar no Senhor, porque tudo, Romanos 8, versículo 28 diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós vemos aqui que Mardoqueu estava aí prestes a receber, prestes a colher aquilo que ele semeou. Ele semeou o bem e, sem dúvida, colheria o bem em grande quantidade. Mas vamos para o tópico segundo. Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Olha que curioso, Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Ora, mas não era Amã que queria enforcar Mardoqueu? Justamente ele vai honrar Mardoqueu? Pois é, Deus trabalha de uma maneira que muitas vezes ele nos surpreende. A Bíblia diz que desde a antiguidade nem se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos se viu, não é? Nem se percebeu um Deus além de ti, disse Isaías, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, o primeiro ponto, um ato de justiça. Assuero decide honrar Mardoqueu, porque seus servos leram exatamente a parte do livro que menciona seu heróico feito. O rei então lhes pergunta: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? O rei quis saber. Meu Deus, esse homem fez tudo isso, esse ato tão especial, heróico, e o que foi dado a ele? Eu não me lembro de ter honrado esse homem. Vocês se lembram de alguma coisa? E eles, claro, tinham tudo registrado. Eles lhe responderam: majestade, coisa nenhuma se lhe fez. Ester capítulo 6, versículo 3. O que ocorre em seguida não é coincidência, e sim providência. Assuero lhes pergunta: quem está no pátio? Olha como tudo é providência de Deus. E seus servos lhe respondem: Amã, justamente o Amã. E por que Amã está no pátio exterior da casa do rei? Irmãos, porque ele já preparara a forca, como já vimos, uma forca de mais de 20 metros, quase 25 metros, né? Talvez mais precisamente 22,5 metros. Então ele já preparara esta forca para Mardoqueu e ele aguarda agora apenas uma oportunidade para, ao ser chamado ao banquete de Ester, aproveitar a oportunidade. Muita coisa acontece nesses banquetes, né? A gente tem visto algo acontecendo aí próximo de nós também, inimigos aí do povo de Deus se reunindo para banquetear-se, tramando cada vez mais coisas contra nós, mas maior é aquele que está conosco, diz a Bíblia, do que aquele que está lá fora. Então veja, Mardoqueu então está lá aguardando, está na presença de Deus, homem de oração, temente a Deus, juntamente com Ester, jejuaram, buscando a Deus. Deus está no controle de tudo. Enquanto isso, Amã está com a faca e o queijo na mão para concretizar o que ele mais deseja: matar Amã e depois só esperar o dia em que todos os judeus também serão mortos. Então ele já preparou a forca, já está tudo pronto, e ele só esperava ser chamado para o banquete para solicitar ao rei uma autorização para eliminar seu inimigo, enforcá-lo diante de todos. Isso, além de ser uma morte terrível, seria uma vergonha para a família de Mardoqueu, para os judeus. Talvez seja, então, um bom momento para nos lembrarmos do que diz a Bíblia em Isaías capítulo 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Nada, irmãos, preparado contra nós prosperará. Nada tirará de nós. Alguém poderá pensar: muitos irmãos têm morrido, muitos irmãos foram decapitados até, foram mortos por grupos terroristas. Como que Deus os protegeu? Meu irmão, minha irmã, nós temos sido abençoados em vida, mas o que Deus tem de maior para nós, isso não se tirará, que é justamente a vida eterna. Por isso que Paulo disse: eu estou certo de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade e nem nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que maravilha! Vamos adiante. O segundo ponto, presunção e autoconfiança. Não por acaso, Amã é um tipo do anticristo. Ele não tem qualquer empatia, é movido por ódio e vingança. Seu coração está cheio de soberba, presunção e crueldade, como o Satanás. Como nós vemos lá em Isaías capítulo 14 e também João capítulo 8, versículo 44, ele é soberbo, ele é homicida. E Amã, possuído certamente por Satanás, vale-se do jogo de soma zero. Ou seja, ele não se satisfaz com a honra que recebe do rei e da rainha. Ele quer ver Mardoqueu envergonhado, humilhado, massacrado, morto. O jogo de soma zero é assim. É quando a pessoa não se contenta em receber bens, em receber apoio daqueles que estão à sua volta, a pessoa quer ver o seu desafeto, ou aquele que ela elege como inimigo, totalmente destruído, derrotado, e infelizmente há pessoas assim, irmãos, à nossa volta, que são pessoas verdadeiramente psicopatas, são homicidas, regozijam-se com o sofrimento de quem elege como inimigo. A palavra de Deus alerta: qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. 1 João capítulo 3, versículo 15. Que Deus nos guarde para que nós não sejamos homicidas. Devemos amar os nossos inimigos. Olha o terceiro ponto, o devido lugar da honra. Quando o rei chama Amã, surpreende-o com a seguinte pergunta. Amã entra na presença do rei esperando ter a oportunidade para pedir ao rei autorização para enforcar Mardoqueu, porque, claro, ele não tinha permissão para fazer isso, senão já teria feito. E quando ele entra na presença do rei, querendo já fazer esse pedido, o rei se antecipa e pergunta a ele: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Certamente Amã, ele já pensou que se falava dele. O rei estava querendo honrá-lo, convidado para o banquete da rainha. O rei agora faz essa pergunta. Amã não tinha dúvida: eu vou ser honrado, eu vou receber algo da parte do rei. Ele era egotista, ele era narcisista, então ele não vê mais ninguém que pode ser honrado senão ele próprio. E ele pensa: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Esther capítulo 6, versículo 6. Assim, Amã capricha na resposta: olha, majestade, isso aí que o senhor perguntou, que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Olha, para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real, que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos seus príncipes mais nobres do rei. Que era o caso, Amã era um desses príncipes, né? Então ele queria que outro príncipe do mesmo nível dele ou alguém até superior ali o vestisse com toda aquela roupa, o colocasse no cavalo do rei e depois, não bastasse isso, veja, vistam o homem com as roupas a quem o rei deseja honrar e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade. Agora note: e apregoe-se diante dele, assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Esther capítulo 6, versículos 7 a 9. Então era isso que ele estava esperando. Então ele foi soberbo, ele não via nada além dele, ninguém melhor do que ele. E aí eu quero destacar dois pontos aqui, irmãos. Deus humilhando o soberbo e Deus exaltando o humilhado. Veja, Deus humilha o soberbo. Assuero gosta da ideia brilhante, vamos dizer assim, de Amã. Que ideia brilhante! Eu queria honrar a pessoa que fez um bem para mim. O rei estava pensando no Mardoqueu e eu não sabia como. Amã me deu a melhor ideia.
Então, o que aconteceu? Assuero gosta da ideia brilhante de Amã e ordena a ele próprio que honre a Mardoqueu. Olha como Deus faz com tudo que foi sugerido. Tente imaginar, meu querido irmão, as reações de Amã, as reações do próprio Mardoqueu e do povo que estaria assistindo aquela cena. Mardoqueu com a coroa e a veste reais, coroa e veste reais, sentado também no cavalo do rei, sendo conduzido por aquele que deseja enforcá-lo. Veja, além disso, Amã tem de dizer em alto e bom tom diante de todos: assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Como se sente esse homem de alma doentia, que se entristece apenas por ver Mardoqueu, ao ter de honrá-lo à vista de todos? Imagine, irmãos, como que Amã se sentia naquele momento. Amã, então, depois de tudo isso, ele volta envergonhado, triste à sua casa, esperando desabafar e ouvir dos seus entes queridos uma palavra de ânimo. Esther capítulo 6, versículos 10 a 12. Agora, ao mesmo tempo que Amã é envergonhado, é humilhado, Mardoqueu é exaltado. Mardoqueu está colhendo agora aquilo que ele semeou o bem e está agora colhendo o bem em abundância, diferentemente de Amã, que semeou o mal e está colhendo o mal em abundância. Mardoqueu está colhendo o bem. Simplesmente ele volta para o seu posto de trabalho junto à porta do rei. Olha que interessante. Ele não ficou assim super feliz de ter sido honrado. Claro que era Deus dando uma resposta, mas parece que ele não se empolga com a coroa e a roupa do rei, tampouco a humilhação pública do seu inimigo. Com os pés no chão e o pensamento firme em Deus, Mardoqueu preserva em seu coração um propósito mais nobre, superior a uma vitória pessoal e a honra justamente recebida. Ele quer livrar seu povo da injustiça. Outra pessoa, irmãos, eu estava pensando, em lugar de Mardoqueu, talvez tivesse cantado. Talvez teria cantado: minha vitória hoje tem sabor de mel. Os meus inimigos vão ter que me engolir, olha eu aqui, e assim por diante. Mas nós vemos aqui um exemplo de conduta dos servos de Deus ante seus inimigos. Não cabe a nós tripudiar diante deles. Afinal, a vingança pertence ao Senhor. É o que nós vemos em Romanos capítulo 12, que diz inclusive no versículo 20... se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Agora veja o terceiro tópico, a síndrome do imperador, que é uma referência à soberba do Amã, que se considerava a última bolacha do pacote. Ninguém é mais importante, o pessoal fala a última Coca-Cola do deserto, né? Se bem que eu não bebo mais refrigerante, né? Então até evito esse tipo de exemplo e eu aconselho a todos que façam como eu, que deixem de beber refrigerante e também que só bebam café sem açúcar, tá certo? Agora veja, a soberba de Amã é o primeiro ponto. Como diríamos hoje, Amã foi picado pela mosca azul, né? Como a gente diz hoje em dia. A pessoa picada pela mosca azul é aquela pessoa que ela foi picada pelo poder. Ela quer, a gente tem visto aí o que está acontecendo hoje. Nós vemos no nosso país o que está acontecendo. Alguém aí que foi picado pela mosca azul e não vê ninguém melhor do que ele, quer fazer uma série de coisas e tal. A gente está observando a lei da sementeira e cega. Nós vamos ver a colheita. Mas veja, como diríamos hoje, Amã foi picado pela mosca azul e acometido por essa chamada síndrome do imperador. Ele se achava muito importante. Tudo que ele queria, além de eliminar Amã e os judeus, era tomar o lugar do rei. Está implícito isso. Você vê isso nos pedidos dele. Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio, Mateus 12, 34. Quando Amã, pensando que o rei falava dele, diz a Assuero que este devia honrá-lo com a coroa, note, coroa, veste cavalo reais, ele revela o sentimento vil que está no seu coração. Ele quer o trono do rei, ele quer tomar o lugar do rei, porque ele pede coroa, veste do rei, cavalo do rei. Em outras palavras, olha, rei, eu quero o teu lugar.
O senhor quer honrar a mim? Que ele pensava que o rei falava dele? Então me dá aí coroa real, veste real, cavalo real, porque, em outras palavras, ele quis dizer, eu quero o seu lugar. A lição que extraímos desse exemplo é verbalizada no livro de Provérbios. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Por isso, é até uma ênfase que o autor faz na lição, ensinemos isso a nossos filhos, para que sempre sejam humildes. O livro de Provérbios fala muito sobre isso, e aí estão as referências. Você que tem o meu roteiro também, eu coloquei várias referências. Você que é membro do meu canal, tem aí o roteiro. Você que não é membro, eu convido você sempre a ser membro e ter acesso ao nosso acervo de estudos. Se você deseja ser membro, é só clicar no botão Seja Membro ou no link aqui na descrição deste vídeo para ser membro do nosso canal. Então, ensinemos a nossos filhos que a soberba precede a ruína, porque, embora o Senhor seja excelso, a Bíblia é muito clara, Salmo 138, versículo 6, ainda que o Senhor é excelso, ele atenta para o humilde, mas ao soberbo Deus conhece de longe. E o segundo e último ponto desse terceiro tópico, um mau prenúncio. Diante do exposto, tudo que Amã quer, assim que volta à sua casa, é uma palavra de conforto. Ele volta lá, veja que interessante, ele volta para a sua família, ele volta para os seus amigos, ele volta para a sua mulher, derrotado, porque teve de honrar aquele que ele queria enforcar. E agora, certamente, ele está pensando que vai chegar lá e vão lhe dizer, ô Amã, agora você tem que partir por tudo ou nada, você vai ter que fazer alguma coisa, você vai ter que dobrar a aposta. Mas Amã, ele foi confrontado com a realidade, porque ele se mostra um psicopata. O psicopata, ele se mostra alguém que dobra a aposta a todo momento, não aceita a derrota e cada vez quer ser mais hostil, mas quando ele chega à sua casa, ele demonstra que está ainda mais triste, porque ele não suporta ver Mardoqueu honrado, mesmo sabendo que ainda é benquisto pelo rei e que tem um convite especial para um banquete oferecido pela rainha Ester. Amã está com o coração amargurado. Era um invejoso. Ele tinha um ódio figadal de Mardoqueu, porque ele estava vendo Mardoqueu ser abençoado. Tem pessoas que são assim, irmãos. Elas não suportam ver a luz de outro brilhar. É como aquela fábula da cobra e do vagalume, não é? Quando a cobra vai ali engolir o vagalume pergunta, mas, ô dona cobra, por que isso? Eu não faço parte da sua cadeia alimentar? E a cobra diz, pois é, eu não suporto ver a sua luz brilhar. E tem gente que é assim, irmãos, tem ódio gratuito das pessoas porque não suportam ver a pessoa ser abençoada. Coração amargurado. Pessoa assim, irmãos, é muito triste ser uma pessoa assim. Que Deus nos guarde. A pessoa que não se contenta nem com seus próprios feitos. Ela tem que ver o outro derrotado. Vale-se sempre do jogo de soma zero. Mas ao relatar o que lhe acontecera, Zeres, sua esposa, ao Amã relatar o que lhe acontecera, Zeres, que é a sua esposa, e seus amigos sábios, tem um momento ali de lucidez. E lhe diz o que está acontecendo. Olha, pelo que você narrou para nós, eles já perceberam que o jogo virou. Eles perceberam, eles foram lúcidos. Eles perceberam que o jogo virou. Ô Amã, você não está mais com essa bola que você pensa que está, não. Você não está com a bola toda, não. A sua queda, Amã, é inevitável. Olha o que eles disseram. Se Mardoqueu, diante de quem já começasse a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Ester capítulo 6, versículo 13. Ante essa constatação, participar do banquete se torna um risco para Amã. Mas não dá mais tempo para fugir nem se esconder, porque logo em seguida eles ainda estão conversando, chegam os camareiros do rei e se apressam a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Pois é, a história caminha para o seu grande finale. Mas é um dorama, né? Nós falamos que a lição está aí, ela foi elaborada conforme um dorama.
Então aguarde, porque o desfecho dessa história ficou ainda para a próxima, ou para as próximas, ainda temos mais 2 lições, mas por hoje é só. Nós vamos aqui concluir com a leitura aqui da conclusão desta lição maravilhosa, a lição de número 11 dessas lições bíblicas, e aqui o autor conclui com as seguintes palavras: quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates e às vezes fazendo o que ele não nos ordenou fazer no afã de resolver nossos problemas. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Ele permanece no controle e sempre age no momento certo. Não se esqueça, a lei da semeadura é infalível. O que o homem semear, isto também ceifará. Se você gostou desse vídeo, então, curta ou compartilhe, inscreva-se e, se desejar também, você é convidado a se tornar membro do nosso canal. São dezenas, centenas de irmãos que já fazem parte desse grupo seleto, o grupo dos apoiadores do nosso canal. E nós pretendemos, inclusive, em breve, promover aí um encontro com os apoiadores membros e também os inscritos do nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.